Tô começando uma nova série e essa é exclusiva para o software de programação do CLP da Delta. O nome do software é ISP Soft, ok? Então eu já abri ele aqui na playlist anterior, onde que eu uso esse software e o DOP Soft para fazer simulações. Então eu já digo ali no início que são 3 softwares que você tem que instalar, né? Baixar e instalar. São todos gratuitos e muito bons. O Call Manager, esse ISP Soft e o DOP Soft depois vai ter uma playlist exclusiva para mexer com a parte de telas e HM. Então agora nós vamos focar. Então já entendendo, já que é uma sequência, as séries, as playlists são interligadas, né? São relacionadas. Entendendo que já temos esses 3 softwares instalados, né? Quem não tem que dar uma olhadinha na playlist sobre simulação, ok? Então, entendendo que já tem os 3 instalados, aqui nós vamos usar mais o Call Manager e o ISP Soft, que vamos ver quais são os detalhes mesmo, um pouco mais de detalhes sobre o software de programação de CLP. Ok? Então, quando você abre ele a primeira vez, essa é a janela, essa é a primeira aparência do ISP Soft, ok? Então, se você olhar aqui, né, só alguns. Normalmente, no padrão Windows, eu tenho aqui os atalhos, né? Mas com certeza, todos os atalhos que tem aqui, essas opções existem aqui dentro dos menus, né? Por exemplo, o new file aqui, ou abrir, você vai em file, eu tenho eles aqui, as opções. Então tem mais do que um caminho, né? Então aqui são atalhos, mais fácil. Então aqui para criar um novo arquivo, para abrir os ícones que não estão em destaque é porque ele é sensitivo aqui ao contexto, né? Então não tem um porquê eles estarem habilitados nesse momento, né? Que eu não tenho nada aberto. Então depende do contexto. Eu habilito, vai ficar habilitado opções. E assim também acontece com o menu, né? Ok? Então, observe que eu tenho poucos aqui, né? Então, eu tenho aqui a parte do manual de usuário desse software, ok? Do ISP Soft. Vamos abrir ele aqui. Então, se você dá uma olhada aqui, no início já, né? Tem as revisões aqui. Vou pegar bem só a introdução aqui, tá aqui a introdução. Deixa eu só posicionar e vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver só um pouquinho esse primeiro parágrafo aqui, introdução e requerimentos do sistema. Então, o ISP Software é o software, né, a ferramenta de desenvolvimento para você trabalhar com os controladores da Delta, os novos da nova geração, ok? E ela suporta esse padrão IEC aqui de programação, que suporta até 7 linguagens, né? Ok? Então, outra coisa que ele fala assim que o ISP Soft também contém muitas ferramentas que auxiliam, tá? Auxiliares. E ele também é multilínguas, tal. Então aqui começa as características, né? Então se quiser saber mais detalhes, você tem esse manual aqui disponível, ok? Mas só para ver que, então, ele é a ferramenta de desenvolvimento para trabalhar com a nova geração dos PLCs da Delta, ok? E ele já suporta esse padrão IEC de programação, que são várias Ladder, STL, linguagem C, tudo suporta. Então é uma ferramenta poderosa aqui. Aqui está um pouquinho das linguagens, né? Ladder, o SFC, que é a Sequential Functions Chart, a diagrama de blocos, a parte do ST do texto estruturado, e aí vai, são os tipos de programação e linguagem C aqui, ok? Então, ok. E ele é multilínguas, né? Ele é multilíngue. Então, o que significa o multilínguas aí no caso? Se você vem aqui em Tools, aqui, a gente não vai repassar todos agora, a gente vai aprendendo mais conforme cada vídeo, né? Conforme o intuito ali, a gente vai explicando um pouco com detalhe. Mas vamos dar uma olhada a questão de multilínguas aqui. Olha, tem aqui o chinês simplificado e o chinês tradicional, né?
Obviamente que para nós o chinês simplificado não é tão simplificado assim. Então temos o inglês, polonês aqui, russo, espanhol e turco, né? O espanhol, olha, se você muda, já muda aqui o texto do software, né? Então já fica já para a língua, né? Então vou deixar em inglês porque a gente não tem opção em português e seria melhor aqui, depende de cada um aí. Ok? Então é isso no primeiro momento. Então agora a gente vai, como que funciona? Eu vou criar, né? Sempre lembrando que como eu tenho o Com Manager instalado, né? E eu digo para você, ele tem que ficar, né? Quando eu vou simular alguma coisa, então ele já está aqui. Então eu clico aqui, faço o Open, eu já instalei o Drive, conforme visto na playlist de simulação. Quem não viu, dá uma olhadinha, tá? Como configurar. Então sempre está rodando, ok? Em background, em segundo plano, ele sempre está rodando. Então agora sim, vamos criar uma aplicação. Como é que funciona? Eu venho aqui em New, ok? New. Ele fala assim, qual o nome do programa? Vamos dar um nome, primeiro programa. Eu vou escolher, aqui você escolhe o controlador, né? O seu CLP, qual a CPU. Então a gente vai usar, eu estou usando nessas séries, essa família AS, a família de médio porte, fantástica, tá? Então vamos usar ela. E aqui dentro dessa família, né, se você escolhe outra família, ele vai te dar os tipos de PLC disponíveis. Então são os vários CPUs. Deixa aqui só nessa primeira mesmo. Aqui é o caminho que você vai querer, né, salvar, criar esse projeto, né? Deixa aqui padrão por enquanto. Você escolhe o caminho que você queira, né? Você quiser criar uma pasta específica, vou deixar no padrão aqui só para que a gente vai trabalhar aqui no software, não tem problema nenhum, ok? No seu caso, você pode personalizar um caminho, sempre salvar numa pasta que você queira. Então você dá OK. Então, obviamente, como eu selecionei aquela família, o PLC AS, da família S, eu estou abrindo aqui um pouquinho, só para a gente enxergar um pouco melhor aqui as opções, ok? Então aqui eu tenho já a janela de projeto, ele já vem com essa estrutura, né? Estrutura mínima de partida, que já é essa aqui. E eu posso expandir algumas aqui para a gente ver. Então aqui eu já vejo que ele está citando que o projeto chama primeiro e aqui é o PLC que eu escolhi, o CLP que eu escolhi, que é o AS332T. Esse aqui é o modelo dele exato aí. Então, como eu já disse também lá na playlist anterior de simulação, você já pode vir aqui, a parte importante é a gente acertar a configuração, né? Então, eu venho aqui, olha, eu só tenho um único drive instalado no momento, que é o simulador desse CLP, dessa família que a gente está usando. Então, já está aqui, ó. E se você quiser chamar aqui o Com Manager aqui, a gente já viu. Então, está startado, porque poderia estar parado, e aí você tem que startar, para quando você estiver simulando, né? Olha, então você vem aqui, starta, mantém ele startado, inicializado. E ok, então sempre configurando já também aqui em Tools. Ó, você vem em Tools e a parte de comunicação, a primeira opção aqui já deixa já o seu driver, no caso aqui é o simulador, ok? Já está instalado. Eu não tenho programa nenhum, né? Então essa aqui é a janela de projeto. Essa aqui é uma janela das bibliotecas, né? Ok? Isso aqui é um preview. Então aqui é a área onde a gente vai programar. Então você clica com o botão aqui, com o botão direito do mouse, em cima de programas, e vou chamar aqui, fazer New. Então aqui ele pede qual é o nome do programa, né? Vamos chamar... Normalmente o pessoal chama o programa principal de main, né? Então, o nome que quiser, vou deixar main aqui. E as outras opções vão ficar ativas, né? Você tem aqui tasks, porque tem os recursos avançados que a gente vai aprender no futuro, né? Fazer outras séries, mas mantém aqui o resto padrão. Vou trabalhar em Ladder, poderia ser outras linguagens, né? Que suporta outras linguagens. Manter o resto como padrão. Se eu colocar password, aí só vai abrir quem tem password. Então, a gente evita esse tipo de coisa também. Então, eu chamei ele aqui. Posso chamar o nome de programa de primeiro também aqui, ó. Primeiro. Também o programa. Além do projeto, aqui é o programa chamado primeiro, ok? Então ele abriu aqui. Então eu vou maximizar aqui, ó. Então essa é a minha área, a área de fazer o programa. Então, como eu não tenho programa nenhum, ele aparece a Network 1, a primeira network para eu criar, ok?
Então vamos criar, como que eu crio uma aplicação simples aqui. Então aqui eu tenho alguns atalhos, né, que é importante. Então aqui se você parar um pouco em cima, ó, adicionar uma nova network vazia. Depois dessa, se eu estou destacando essa aqui, se eu clicar, tem a seta que vai ser depois. Se eu tiver entre, né, eu tenho várias networks já, a que tiver selecionada, se eu quiser criar uma anterior a ela, eu clico aqui. Aqui no caso já está esperando eu criar a primeira aqui, então eu só estou comentando que isso aqui depois a gente vai usar para adicionar networks antes ou depois da que você está selecionado. Aqui você seleciona o ponteiro que não está selecionando nenhum elemento, então ele fica só no ponteiro do mouse. E agora aqui a gente vai querer inserir o contato. Então vamos fazer aquele contato simples de selo, né, de partida e desliga, né? Start, stop. Então o que eu vou fazer? Tem esse destaque aqui na linha, eu seleciono o elemento contato aqui. Quando eu chego aqui, olha, ele já mostra, ele muda. Se eu estou aqui no meio, ele vai querer colocar em paralelo com o contato, mas eu não tenho um contato aqui. Então eu vou selecionar e colocar mais para o extremo. Observe que ele mostra que ele vai colocar mais para a esquerda aqui, então ele já colocou, ok? Se eu manter selecionado, eu posso vir aqui, eu quero adicionar um paralelo agora com ele, então eu só clico. Se eu tiver aqui, vou selecionar um do lado aqui, mas olha, observe o que aconteceu. Como estava em paralelo, ele adicionou um outro aqui, né? Ok? Então eu poderia estar aqui, adicionar esse. E aí tirar esse aqui, eu tiro a seleção, porque não era assim que eu queria, né? Olha lá, ok? E aí você vai aprendendo a você interagir com esse tipo de inserir contatos ou inserir coil. Agora eu preciso inserir uma bobina, um bit aqui de saída, um coil, né? Que chama, é uma bobina ou coil, você olha, coil. Então eu seleciono o coil e clico coil. Como não tem, ele já adiciona o coil, ok? Existe tipos de coils diferentes, nós veremos isso, e tipos de contatos diferentes. Esse aqui é um contato normal aberto. Então se eu clicar duas vezes aqui no contato, ele me dá a opção se eu quiser mudar esse tipo de contato, normal aberto, normal fechado. Rising, né? Rising Edge, assim, sensível à borda de subida, borda de descida, mas contatos normal aberto e contato normal fechado em borda de subida e borda de descida, né? Só função inversa do outro. Então são os tipos que você seleciona. Esse aqui vai ser normal mesmo. Esse aqui já não é. Esse aqui eu quero normalmente fechado, né? Que é um desliga, né? Ok, eu que tiro o selo. E aqui eu poderia ter, se eu clicar duas vezes no coil, eu tenho a saída normal não retentiva, eu tenho ela setada, né? Quando eu seto ela fica. E o reset também. Então eu tenho essas três opções para coil. Ok? Então é assim que eu crio, né? Que eu uso aqui essa ferramenta. E depois eu posso só vir aqui e botar as referências, né? Como, vou escolher um bit, só trabalhar com bit interno. O M100, trabalhar com bit interno a princípio. O 101, tá? E o M102. Esse aqui é um selo do M102. Então, ok? Então aqui eu já fiz, né? Eu já fiz aqui um network simples, né? Então o que eu faço agora? Eu venho aqui, eu vou compilar. Olha, compilou, não tem erro nenhum. Posso fechar essa janela aqui de compilar e posso vir aqui baixar aqui, ó. Eu vou baixar simulando que eu estou transferindo para o PLC o programa, ok? Transferiu, vou dar o close, fechei. Então o programa foi transferido, né? Eu primeiro compilei e depois eu baixei o programa. Se você tentar já baixar direto e não está compilado, ele vai oferecer para compilar primeiro. Então, mas a sequência é compila e baixa, faz um download para o PLC. Quando você quer pegar o programa do PLC é o upload, mas a gente está fazendo download, colocando do PC para o PLC. Então tá aqui, download é isso, para o PLC, ok? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos conectar. Eu vou ligar ele online e a CPU tá parada, eu só vou startar aqui, Vou colocar ela para rodar. Tá rodando, então eu posso simular aqui, olha, forçar esse contato, posso tirar ele agora aqui. E aqui ele ficou selado e aqui eu posso vir como se estivesse mudando, né, forçando ele aqui a atuar esse aqui. Então ele é o desliga, né, ele é normal fechado e agora ele tirou o selo. E assim a gente conseguiu fazer uma primeira aplicação. Então
a gente segue nos outros vídeos para poder ir aprendendo mais sobre esse software. Agradeço a atenção. Muito obrigado.